Olá, tudo bem? Eu sou o reverendo Sandro Valério, sou da Igreja Presbiteriana do Jardim América e também da Igreja Presbiteriana Betel. Estou gravando esse vídeo, que é uma mensagem, a mensagem do domingo, a mensagem do culto deste domingo, dia 22 de março. Bom, temos já estudado uma série de mensagens no mês de março, que se chama Descanso, a segurança do cuidado de Deus na perspectiva dos Salmos. E já temos falado durante os domingos do Salmo, cada domingo temos trabalhado um Salmo nessa ideia de descanso. Falamos já no dia 1º sobre o Salmo 13, sobre o dia 8 falamos do Salmo 90, o Salmo de Moisés. No dia 15, que foi domingo passado, falamos sobre o Salmo 4, o Salmo de confiança, o Salmo de Davi. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, também um Salmo de confiança. Se você recebeu o roteiro do culto doméstico de hoje, você já fez as leituras, deve ter cantado com a sua família, e agora é hora da mensagem. E eu queria ler com você então esse Salmo, Salmo 23, para a gente dar início. Ele está na versão NVI, a versão que também está sendo projetada, tá bom? Então eu quero pedir para você acompanhar. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse texto do versículo 4, ele é aquele texto clássico, na versão NVI, perde um pouquinho, não da qualidade, mas do som, né, que a gente está acostumado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né, como está na versão revista e atualizada, que a gente está mais acostumado. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos agora por um instante e me acompanhe nessa oração. Pai bendito, eu clamo, Pai, pela Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, ungindo e dando voz e ajudando, Senhor Deus, a compartilhar essa palavra com aqueles que estão agora comigo. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estou aqui do estúdio da Igreja Presbiteriana do Jardim América, esse lugar bonito aqui que a gente preparou. Quando a gente começou a montar, a gente não fazia ideia de que seria tão útil, era apenas um estúdio para gravar as mensagens diárias que vocês recebem, né, no WhatsApp, recebem no aplicativo da igreja, mas agora não só tem abençoado o Jardim América, mas outras igrejas também que têm vindo usar esse espaço para gravar as mensagens, para poder distribuir durante esse período de quarentena que estamos vivendo. É um período estranho, nunca passei por isso na minha vida, só ouvia falar sobre situações como essa em filmes, em noticiários sobre lugares muito remotos, e é o diferente, é uma novidade, mas aprove a Deus que a gente passasse por isso. Então eu queria pedir para você refletir comigo esse salmo. Não foi à toa que, não foi o acaso que fez com que o Salmo 23 caísse justo hoje. Este é um salmo de confiança. Estava vendo sobre confiança, pegando aqui minhas anotações, uma história verídica de um grupo de turistas americanos, norte-americanos, que estava passando alguns dias nas regiões montanhosas da Escócia. Multidões, na verdade, arriscavam a vida nessas paragens, escalando picos e descendo em costas escarpadas. Esse grupo estava estudando formações rochosas e flores. Tinha um botânico no meio do grupo, um rapaz que trabalhava com botânica, e ele viu bem abaixo de onde ele estava uma saliência de rochas, algumas flores raras que ele desejava possuir, que ele queria ter. Ele não tinha, aquilo era raro e ele queria conseguir. Mas ninguém do grupo tinha coragem de descer no meio daquelas rochas. E então, bem próximo de onde eles estavam, tinha uma família. Estava o pai e o filho com alguns cães, estavam apacentando ovelhas. E então, ele chegou e conversou com o pai, com a criança, o menino, sugerindo, né, como o garoto era pequeno, ele podia entrar, descer pelas frestas e tentar pegar as flores, tentar conseguir essas flores.
E aí eles iam dar uma recompensa, iam dar um valor em dinheiro, tal. Não era nada assim tão perigoso, mas eles foram conversar ali, e aí o pai falou, não, tudo bem, meu filho está acostumado a escalar, ele é experiente, escalador de montanhas, e tranquilo. Aí o menino falou, não, acho que eu não vou. Aí o pessoal começou a insistir, os turistas falaram assim, não, vamos lá, olha, eles pegaram as cordas para ver, mostrou, dá uma olhada nas cordas que a gente está usando, todos esses equipamentos de escalagem, isso aqui é tudo muito bom, é de primeira, você não corre risco nenhum, tal. Aí o menino olhou para aquilo tudo e falou, olha, eu vou, mas só se for o meu pai que segura a corda. O problema não era o equipamento, o problema não era a dificuldade de descer as frestas das rochas, o problema não era a qualidade da corda. O problema é que se não for meu pai que segura esses equipamentos, se não for meu pai do outro lado, se não for meu pai, eu não vou. Porque eu só confio se for meu pai. Essa história é uma história verídica e nos ajuda a refletir que a confiança, ela necessariamente não se baseia em coisas, mas em quem está atrás da corda, em quem está nos apoiando, em quem está do outro lado. Esse é um salmo de confiança. O Salmo 23 é um salmo de confiança por causa disso, porque mostra um salmista, no caso aqui Davi, que sabe muito bem quem é que está do outro lado, apoiando, segurando a corda, para ele não cair. E esse salmo, então, ele não tem muitas análises sobre o seu contexto, o momento em que ele é escrito. Há pelo menos duas sugestões, uma de que Davi escreve esse salmo após a sua fuga por causa de Absalão, seu filho, que tentava tomar o trono. Outros consideram que esse salmo é um salmo que Davi escreve no final da sua vida já, fazendo quase que uma reflexão de toda a sua história. Há ainda alguns históricos críticos que entendem que esse salmo acabou sendo reescrito, remodelado depois do exílio babilônico, mas o fato é um salmo que apresenta Deus como alguém que traz segurança, alguém que traz apoio, alguém que está à frente, está nos defendendo, cuidando de nós. E então eu quero convidar você a refletir comigo e imaginar como Davi tem descanso. Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente viu o Salmo 90, como Moisés tem descanso, como Davi descansa, da onde surge o descanso que essas pessoas têm quando escrevem esses textos tão bonitos, né? E aí, uma dos motivos do descanso, lembrando daquela figura que eu tenho trazido quase todo domingo aqui na igreja, o descanso não é apenas o descanso de deitar e dormir 8 horas seguidas, mas é a capacidade de estar no fundo do navio, no meio de uma tempestade, e pegar no sono. E isso é descanso. Quando você confia, o solavanco da viagem não perturba o seu sono. Quando você confia em quem está no barco, quando você confia em quem controla a tempestade, quando você confia, existe descanso. E é por isso que esse salmo de confiança vem a calhar justamente nessa nossa reflexão, porque é justamente isso que nós vamos aprender agora. A primeira questão que a gente enxerga no salmista Davi, que traz descanso para ele, é que ele confia na provisão do Senhor. O Senhor é quem provê. Dá uma olhada. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Davi tem certeza de que nada vai faltar. Agora que a gente está vivendo esse tempo de surto e você olha para a despensa da sua casa e vê que talvez os seus mantimentos não vão durar 40 dias, o desespero te faz sair de casa correndo, achar algum supermercado ainda aberto e enfrentar as longas filas de muita gente que tão desesperada quanto você estão tentando se abastecer para passar por esses dias. Visualizar a falta de algo nos traz desespero. Nesse salmo, Davi ele olha para as suas necessidades e diz, não, nada vai faltar. Eu posso estar no deserto, não vai faltar comida, não vai faltar água. Eu posso estar no meio de um lugar ermo,
não vai faltar provisão. Eu posso estar numa situação muito complexa, muito difícil, mas nada vai me faltar. Essa era a certeza que ele tinha, é a convicção que ele tem. O que eu estou dizendo aqui não é apenas um positivismo bobo daquele tipo assim, não, vamos passar por isso, mas vamos passar como? Às vezes se pergunta. Como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai passar por situações complexas? Como que a gente vai resolver os problemas? Quando na verdade Davi está falando sobre fé. Crê que ele é o pastor. A figura do pastor no Antigo Testamento era trazido tanto para os reis quanto para o Senhor. E o pastor de ovelha, ele traz bem essa visão de provisão, porque a ovelha é um animal indefeso, a ovelha é um animal incapaz de criar condições de sobreviver por si mesmo. Se não tiver um pastor, a ovelha morre. E é interessante o salmista trazer justamente essas figuras. Nada terei falta. E olha só que legal. Dentro do nada terei falta, ele destaca algumas coisas, que vai até o início do versículo 3. Verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas e restaura-me o vigor. São 3 condições para o sustento. Quando ele traz a figura do pastor, ele traz a figura do necessário mínimo para a sobrevivência de uma ovelha. E por causa disso mesmo é que é fácil entender que Davi está trazendo uma abrangência daquilo que Deus vai prover. Não é apenas, Deus não vai prover apenas uma condição de uma situação específica. A gente não está falando de um Deus provedor que vai prover apenas água e deixar eu morrer de fome, ou apenas comida e me deixar com sede, ou apenas água e comida e me deixar sem roupa. Nós estamos falando de um Deus provedor em todas as situações da vida, e o que inclui material, emocional, espiritual. Esse é o Deus provedor, de nada terei falta. Mas para a ovelha, que é a figura oposta ao pastor da cena desse salmo, é justamente o que ela mais precisa, as verdes pastagens para repousar. O pastor precisava procurar esse lugar, o pastor precisava encontrar essas verdes pastagens, e por ali ele permanecia. O pastor ele não levava a ovelha até as verdes pastagens e a abandonava lá, agora te vira, já tem comida aí, agora você come e fique aí. Até você ficar, sei lá, até o tempo de tosquiar, até o tempo de tirar a lã. Não, ele ficava junto com a ovelha. Mas além disso, me conduz a águas tranquilas. Eu estava lendo que a ovelha ela é um animal tão estúpido, tão imprudente, que ela não consegue beber a água sem um acidente básico, se alguém não estiver por perto. Ela simplesmente se desequilibra com facilidade. A água corrente, a água de rio, é uma água perigosa para a ovelha justamente por causa dessa sua estupidez natural. E então o pastor muitas vezes tem que criar bolsões de água. Então ele meio que cavoca uma alça ao lado do rio, aonde a água acaba retornando, fazendo ali um pequeno redemoinho, pequenininho, mas ali é onde a água fica tranquila, é onde a água fica parada e menos perigosa para a ovelha. Se a ovelha vai se debruçar na beira do rio para beber uma água corrente, ela pode cair, e se ela cai, ela morre, porque ela se afoga com facilidade. Então o pastor, ele precisa providenciar água tranquila, não é apenas levar até a água, mas ele precisa criar as condições para que a água fique tranquila, para que a ovelha possa beber água, né? E então, dentro das verdes pastagens e as águas tranquilas, é assim que esse pastor promove ou provê o vigor de vida para essa ovelha, assim como Deus também faz com todos nós. Eu citei justamente situações onde Deus nos provê para lembrar de Mateus 6, quando o próprio Cristo fala que Deus ele sustenta a ave do céu, sustenta, ou melhor, ele adorna o lírio do campo, e se ele cuida tanto da ave quanto do lírio, quanto da erva do campo, quanto mais nós, pessoas que ele ama e se afeiçoa.
E ele termina no verso 33 dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Pô, uma segunda coisa que a gente aprende com esse salmo é que o pastor também traz direção. A gente não gosta muito dessa parte. O ser humano tem uma certa resistência à direção de Deus. Mas o pastor faz isso. Presta atenção na leitura. Na continuação do versículo 3, o salmo vai dizer: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mais uma vez, a figura do pastor aqui é daquele que vai dirigir, que vai guiar. Guia-me na vereda da justiça. É isso que o pastor faz, mas agora é óbvio que a figura do pastor está se ampliando para algo mais divino. Na primeira etapa desse texto, quando a gente leu, aquele texto poderia ser aplicado ao pastor de ovelha mesmo, só o pastor. A gente traz a metáfora, mas aqui a metáfora está muito mais explosiva, muito mais visível. Guia-me nas veredas da justiça não é o tipo de coisa que você diria para um pastor. O pastor, ele guia a ovelha, mas veredas da justiça para a ovelha, que sentido isso faria? Enquanto pastagens e água tranquilas já fazem uma referência direta mesmo à ovelha. Aqui o salmista está transcendendo o cuidado desse pastor. Esse pastor que me guia. As veredas, na verdade, são trajetórias, são trajetos que são criados no meio de um lugar onde não existe caminho. Aqui na região de Santa Bárbara, antigamente, eu lembro quando eu estudava ali no Emílio Rome, antes de construir todas aquelas casas ali no Panambi, havia algumas quadras onde só ficava o terreno baldio. E era mais fácil cruzar os terrenos para chegar até a escola, porque você corta a quadra, né? E era muito comum você ter aquela marca das passagens, dos passos das pessoas. Porque você anda uma vez, anda uma segunda vez, anda uma terceira vez, anda uma quarta vez, e vai andando gente, vai passando gente, de repente a geografia do pasto, ela acaba tendo um desenho de um caminho que se forma. Não foi um caminho feito por pá, feito por enxada, feito por nenhum trator. É um caminho feito pela passagem das pessoas. As pessoas vão passando e vai se formando um caminho. Isso se chama veredas. Isso são as veredas, são os caminhos que se abrem no meio de um lugar onde não existe trajetória definida. Então, o pastor, o Senhor, o meu pastor, me guia por estes caminhos que ele marca. Ele constrói o caminho, ele anda, ele deixa as suas pegadas para que a gente possa segui-las. E o pastor faz isso: guia-me nas veredas da justiça. E aí ele traz 3 figuras: vale de trevas e morte, ou vale da sombra da morte, o perigo que eu não temerei, né, e a presença de Deus comigo. Há uma curiosidade nesse texto, que a pessoa muda. Até o versículo 1 e 2 e o 3, a gente tem o salmista falando do pastor como ele, na terceira pessoa. É aqui no meio do versículo 4 em que o salmista vai trazer a figura do pastor como tu. Ele vai trazer como segunda pessoa agora, como conversando com o próprio pastor, conversando com o Senhor. O texto vai dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Não ele, o pastor, mas tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Tu estás comigo. Essa é a figura que a gente tem. Bom, é nesse salmo que a gente percebe que Deus não nos isenta de lugares perigosos muitas vezes. O vale da sombra da morte é o lugar onde o salmista atravessa. Se Davi está olhando para o seu passado e vendo por tudo que aconteceu, ele teve vários momentos sombrios na sua história que ele pode chamar de vale da sombra da morte. Uma metáfora para um lugar escuro, para um lugar perigoso, para um lugar onde há riscos. E mesmo naqueles lugares, o Senhor,
o pastor, o seu pastor o livrou. Ele pôde passar por lugares perigosos sem ter medo, porque Deus continuava cuidando dele. E é por isso mesmo que ele não teme perigo algum. Aqui, o não temer perigo algum nos remete à conclusão de como isso acontece. É porque Deus está comigo. Lembra da metáfora do garoto? Que tinha os equipamentos perfeitos, tinha tudo em ordem, para poder descer lá as frestas das pedras, das rochas e chegar até as flores. O problema não era o equipamento. E o problema também não eram as frestas, não era o medo do lugar. O problema é, eu só vou se o meu pai segurar a corda. Tu estás comigo. Quando Deus está conosco, a gente atravessa o vale da sombra da morte sem ter medo, sem ter perigo, sem temer o perigo. E há aqui duas figuras que vêm no tu estás comigo. A vara e o cajado. A vara era uma lança, uma haste de madeira com uma ponta de metal afiada, pontiaguda, que servia para o pastor defender a ovelha. Quando algum animal vinha para atacar a ovelha como presa, o pastor tinha em mãos algo que ferisse esses animais. A ideia era usar essa lança, essa vara, para que os animais ficassem longe, para que predadores ficassem longe. Assim ele defende a ovelha. Já o cajado é um instrumento usado para pastorear, uma espécie de uma outra haste de madeira maior, mas com uma ponta encurvada, como um cabo de guarda-chuva, que o pastor usa para lançar o pescoço da ovelha e trazê-la para uma direção. O salmista traz essa ideia de um pastor que não apenas defende, mas um pastor que empurra a ovelha para voltar para o caminho. Lembra o começo desse versículo? Fala de guia-me por uma vereda de justiça. É assim que o pastor guia a ovelha, muitas vezes puxando pelo pescoço, muitas vezes dando essa pescoçada para dizer, ei, onde está indo a ovelha? E às vezes é a parte que a gente não gosta. Porque nós queremos criar as nossas veredas, nós queremos criar os nossos próprios caminhos, a gente olha para o pasto enorme e diz, poxa, por que eu tenho que seguir essa trilha? Deixa eu me aventurar para cá, deixa eu me aventurar para lá. E o pastor muitas vezes tem que ser intolerante para com as nossas vontades, para nos forçar a vir para o caminho de justiça. E o caminho de justiça aqui, a justiça pode trazer para a gente aqui duas ideias, dois significados. Aqui é tanto a condição moral de Deus, você ser parecido com Ele, seguir as suas leis, seguir as suas orientações, quanto também a salvação. Pois a salvação é feita em justiça, porque seria injusto retornarmos para Deus sem pagar um preço. Mas Ele paga um preço. Uma vez que nós somos pecadores, nos nascemos em pecado, estamos destituídos dessa graça, dessa glória de Deus, é preciso pagar um preço para que se faça justiça e então estejamos junto com o Pai. Essa justiça é feita através do sangue de Cristo. E olha que curioso, se não é o próprio Cristo quem nos guia nessa vereda. O texto de João 14,6 diz que Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma vereda de justiça, existe um caminho. O caminho é o próprio Cristo. E Ele não só constrói o caminho, mas Ele é o caminho através do qual nós nos encontramos com o sumo pastor para o resto de nossas histórias, para o resto de nossas vidas. E uma terceira observação que a gente faz nesse salmo é de como Davi encontra descanso. No Salmo 23 mostra que é também na comunhão. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Olha Davi se referindo ao Senhor na segunda pessoa novamente. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O banquete. O banquete é o lugar de comunhão.
A mesa é o lugar de comunhão. A mesa é o lugar de encontro, é essa a figura que Davi traz. A questão dos inimigos que a gente vê nesse versículo, às vezes nos confunde um pouco. Davi não está aqui querendo mostrar que ele está querendo esfregar algo na cara dos inimigos. A grande questão é que os inimigos, as pessoas que me perseguem, nada disso pode me roubar a alegria que eu tenho de estar na casa do Senhor, de ter um banquete, de estar sendo recebido pelo Senhor. A figura aqui desse salmo muda de um pastor de ovelhas para um anfitrião. Até o versículo 4, a gente tem Davi colocando o Senhor como o pastor. Ele provê e ele me guia. Agora ele traz como um anfitrião. Anfitrião, alguém que prepara para mim um banquete, me recebe em sua própria casa. Tanto que aqui ele fala, unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Esse ungir aqui é justamente de um anfitrião, de alguém que recebe uma visita. Você visita na casa do Senhor e por isso ele unge a sua cabeça. Naqueles tempos, quando você chegava na casa de alguém, era comum lavar os pés, era comum ungir a cabeça, era comum dar um beijo no rosto. Davi traz essa figura de quem unge a cabeça. Por isso tu me honras. Para Deus nós somos um convidado especial. Ele nos honra ungindo a nossa cabeça. A bondade e a fidelidade me acompanharão, e aqui eu acho muito interessante aqui, Davi faz uma coisa aqui que a gente poderia quase considerar um pleonasmo. Quando você diz eu tenho certeza absoluta, sabe, se eu já tenho certeza, já é certeza, para que absoluta? Quando você dá aquela exagerada, ele não diz apenas a bondade e a fidelidade me acompanharão. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Eu sei, eu sinto isso, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Não é apenas dizer a bondade e a fidelidade me acompanharão, mas eu sei. Eu tenho confiança nisso, eu tenho fé nisso. A bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão. E aí então ele diz, voltarei à casa do Senhor. Tanto a bondade e a fidelidade me acompanharão, como voltarei à casa do Senhor, tem uma condição temporal onde acontece. Todos os dias da minha vida, ou por toda a eternidade, algumas versões. Ou seja, por todos os dias da minha vida, a bondade e a fidelidade me acompanharão. Não existe um momento da sua vida em que a bondade e a fidelidade do Senhor não te acompanham. Não existe um tempo bom onde você está firme com Deus e então a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanham. Mas aquele tempo que você dá uma vacilada e você anda em pecado, aí a bondade já não me acompanha. A fidelidade de Deus agora vai dar um tempo. Não! Porque não depende de nós, é Ele quem provê a salvação, lembra? Não é você quem provê a salvação para si mesmo, é Ele quem constrói a vereda, é Ele que é o caminho, não é você. Por isso a fidelidade do Senhor é eterna, ela não oscila de acordo com a nossa condição para com Ele. Ele se mantém fiel, constantemente fiel, e por isso a bondade dEle ou a sua graça te acompanhará. Vai te acompanhar, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos complicados. E então eu voltarei à casa do Senhor. Aqui nós temos um gerúndio. O voltarei à casa do Senhor não é aquela ideia de eu estou longe, estou distante, um dia eu vou voltar à casa do Senhor. Às vezes pessoas que se afastam da igreja, às vezes tem essa ideia de não, vai chegar uma hora em que eu não vou aguentar, então eu vou voltar. É verdade, mas só que esse texto não quer dizer isso. Não quer dizer que Davi está longe e uma hora ele volta para a casa do Senhor. Constantemente, eu não saio da casa do Senhor, eu estou constantemente na casa do Senhor. É isso que ele quer dizer, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, enquanto eu viver. Por fim, então, a gente pode lembrar aqui de que esse convívio, essa comunhão, ela só é possível por causa de Jesus Cristo. Estávamos separados de Deus. Davi, quando escreve esse salmo, ele escreve numa visão profética. Essa comunhão com o Senhor é algo que teria o seu ápice na figura de Jesus Cristo. Uma profecia que viria depois de Davi ainda, quando Isaías diz que ele seria o Emanuel. Quando Isaías vem dizer que ele será o Emanuel, o Deus
conosco. Cristo é o Deus conosco, é Ele quem tem comunhão conosco todos os dias. Ele mesmo prometeu: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Jesus estará conosco. Mateus 28, 20. Por isso, querido, mesmo diante de uma situação como essa do coronavírus, numa quarentena, isolado em casa com sua família, desfrute do descanso. Pastor, o nosso pastor, o Senhor, traz provisão. Você está aí na sua casa com sua família. Desfrute desse tempo com sua família. Fique em casa. Não saia, menos que seja realmente necessário. Permaneça na sua casa. Eu recebi um recado de uma fisioterapeuta, amiga minha, daqui de Santa Bárbara, mas está trabalhando em São Paulo. Foi nessa madrugada e ela estava aflita, pensando em Santa Bárbara do Oeste, os parentes dela que estão aqui. E ela disse: Sandro, fala na sua igreja, não deixa ninguém sair, insiste para que eles fiquem em casa. Fique em casa, não saia, não se exponha. Não se exponha, a menos que seja extremamente necessário. Não saia de casa à toa, não encontre com pessoas, fique com sua família. Deus nos dará provisão. Olha só, estaríamos sem igreja, mas Deus proveu um jeito da gente se conversar, um jeito da gente continuar assistindo todos vocês. Deus provê, Ele continua cuidando, mas como se não bastasse Ele cuidar apenas da gente fisicamente, Ele também cuida espiritualmente. Aproveite esse tempo para orar, para estar envolto com sua família, para conhecer mais a Deus. Leia um bom livro, leia a Bíblia. Ainda um Deus que nos dá direção, que tem nos guiado, que tem nos orientado, algumas vezes com o próprio cajado, nos forçando a retomar por caminhos seguros. E por fim, a nossa comunhão. A comunhão com o Senhor faz toda a diferença. A gente não sabe explicar por que passamos por situações como essa. Mas tem uma história que um jornalista norte-americano registrou uma vez. Num jornal, ele postou a história no jornal. Algum tempo atrás, alguns jornais publicaram a história de um garoto de 4 anos. Essa história, na verdade, algum tempo atrás, décadas atrás, que nascera quase completamente surdo. O pobrezinho não ouvia os passarinhos cantar, não ouvia a voz da sua mãe, nem aprendeu a falar. Então, um dia aconteceu uma coisa terrível. Ele correu para a rua e, como não ouvia o buzinar dos carros, foi atropelado por um deles. E foi arrastado pela rua uns 15 metros. Teve as costelas partidas e a cabeça ficou tão machucada que teve que se submeter a uma operação. Uma operação que durou 4 horas. E numa situação dessa, uma mãe, um pai, perderia completamente o descanso. Como descansar numa situação como essa? Como descansar no meio de um surto viral como é o que a gente está vivendo agora? Os pais talvez ficavam perguntando: por que isso teve que acontecer com um menino tão pequeno, que já passava por tantos problemas, por tantas provações? Mas o que a história nos conta é que quando ele sai da operação, ele descobriu que começou a ouvir. Agora ele ouve e já aprendeu a falar. A história não conta como isso aconteceu, mas provavelmente havia algum defeito, algum problema, e durante as cirurgias que ele passou, acabou se descobrindo que era simples resolver o problema da sua audição. Como eu disse, é uma história de muitos anos atrás, né? A medicina hoje já resolveria isso com mais facilidade. A mãe do garoto, então, ela diz para o jornal: aquele acidente foi a melhor coisa que aconteceu ao meu filho. Nem sempre a gente percebe tão claramente aquilo que Deus está fazendo, mas creia. Ele é o nosso pastor e nada faltará. Ele vai nos guiar para pastos tranquilos e águas tranquilas, para pastos verdes e águas tranquilas. Ele vai nos guiar no caminho de justiça. Sua vara e o seu cajado vão nos ajudar a dar direção e nos proteger. Ele prepara um banquete para você. Por quê?
porque Ele quer comunhão com você. A sua bondade, a sua fidelidade vai te seguir eternamente. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Vamos fazer mais uma palavrinha de oração. Pai bendito, abençoa aqueles que estão me ouvindo agora, abençoa a tua igreja. Cuida de todos nós, Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai querido. Nos abençoe, nos guarde, mesmo em tempos de aflição. Cuide da tua igreja, cuide de cada um de nós e nos ajuda a descansar, Pai, mesmo diante dessa aflição que temos vivido, Pai. Cuide da tua igreja no Brasil, cuide da tua nação brasileira, Pai. Cuide dos nossos governantes, abençoe-os e use-os, Pai, para nos ajudar. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.